E eu vejo e fico feliz quando vejo uma juvenil como a Manu, que em vez de estar querendo fazer decisões que levam ela para longe de Cristo, ela quer dar um testemunho público para todos aqui, inclusive aqueles que vão assistir um dia o culto depois, de que ela vai morrer para esse mundo e nascer para o céu. Amém? Senhor Deus, a tua filha Emanuele quer dar um testemunho público de que ela quer viver uma vida melhor, que ela quer morrer para o mundo e nascer para Cristo. E essa decisão que ela vai tomar agora, ainda como juvenil, nós oramos que ela vai durar por toda a eternidade e que ela possa ser um canal de bênção para a sua família, para a nossa igreja da Vila Rio Branco, para o nosso clube Tropeiros, e que realmente ela possa ser um instrumento seu, que ela possa ser uma grande missionária pelo poder do Espírito Santo. E sabendo que o Senhor ama os juvenis, seguindo sua ordem, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria convidar a Júlia para vir aqui. E ela vai estar acompanhada da sua mãe Ana, do seu pai Assir. Podem entrar eles também. Queria convidar também os familiares e os amigos da Júlia que estão aqui essa noite para se achegarem aqui. Pessoas vieram de longe para assisti-la. Os irmãos da igreja do Colonial também são. E a Júlia todos conhecem, uma menina tranquila, quietinha, espiritual. Ajuda a igreja do Colonial, que é a igreja onde todo mundo se ajuda. Então a gente vê ela trabalhando lá. E ela é uma grande bênção. E o pastor Roberto Mota pregou sábado passado lá na igreja do Colonial. E ao final do culto a gente conversou. E a Júlia tomou a decisão para se batizar hoje aqui. Então é uma grande bênção eu poder estar aqui essa noite, batizando ela, para que ela possa fazer o testemunho público para todo mundo, inclusive para as pessoas aí que podem estar no mundo todo assistindo o culto online, que ela vai morrer para este mundo e renascer para Cristo. Amém? Senhor Jesus, que alegria é ver mais uma juvenil tomando decisão por Cristo hoje. O Senhor, quando ela estava no ventre da sua mãe, traçou um plano para a vida dela.
O Senhor tem um propósito para ela e tenho certeza que através dos seus dons, ela confiando no poder do Espírito Santo, ela vai ser uma grande bênção para a sua família, para a nossa igreja do Colonial e para onde quer que ela for. Tenho certeza que ela vai ser uma grande cidadã aqui de Castro, mas muito mais que isso, uma cidadã do céu, da eternidade. Por isso, pedindo todas essas bênçãos, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas vocês sabiam que a festa da igreja do Colonial não acaba hoje? Porque tivemos uma decisão para o batismo e o irmão Assir vai descer as águas batismais agora também. Para a honra e glória de Deus, amém? Senhor Deus, se o pastor para tomar não teria valido a pena. Amém, que o Espírito Santo usou para que ele tomasse decisão por Cristo. E que ele possa ser uma bênção na sua casa, uma bênção na sua igreja. E que ele possa ser usado por ti onde quer que for. E que sua decisão tomada aqui hoje possa durar por toda a eternidade. Crendo no poder do Espírito Santo, do sangue de Jesus, eu, como ministro do Evangelho, batizo a Assir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos muito felizes, é claro, por todas as decisões tomadas, mas eu estava orando muito para que o irmão tomasse a decisão. Eu não creio em coincidências, né? No primeiro sermão que nós fizemos aqui na sexta-feira, nós chamamos o irmão aqui à frente, né, para nos ajudar ali no teatrinho que eu fiz, né, sobre
tomar a cruz de Cristo, depois que me disseram que ele não era ainda batizado. E nós temos orado todas as noites, né, ali para que ele tomasse a decisão. E até mencionei alguma noite que alguém por quem eu estava orando não tinha se levantado nenhuma noite, e ele se levantou na quinta-feira, e hoje tomou a decisão e foi batizado. Deus seja louvado por isso. E Deus seja louvado também por todas as decisões que foram tomadas aqui ao longo da semana. Abram a Bíblia em Romanos, o capítulo 14. Romanos 14. Eu normalmente faço sermões expositivos. Eu pego um texto bíblico, vocês viram, né? E a gente estuda aquele texto. Hoje eu vou fazer um sermão temático. Escolhi um tema e vou apresentar esse tema. Esse tema está dividido em 6 partes. Só que a primeira parte, que é a mais longa, eu já falei ao longo da semana. Então eu vou resumir bem aqui o primeiro ponto e vamos gastar mais tempo com os outros 5. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é um resumo de muitas outras coisas que eu gostaria de ter dito ao longo da semana, mas, embora eu tenha falado muito, o tempo não permitiu, tá ok? A minha esposa é testemunha, eu já comentei aqui, eu estou acostumado a séries mais longas, embora, com certeza, essa foi a mais longa aqui nessa semana especial, não é? As outras igrejas aqui da associação, acho que fizeram 5 noites, 6 noites, algumas 3 noites. Hoje é a nossa 9ª noite, tá ok? O plano inicial até seriam 10 noites, mas por motivos pessoais, e não é a minha enfermidade, não é? Por outros motivos, eu tenho que voltar para São Paulo amanhã cedinho, tá ok? Mas eu tive o privilégio de pregar aqui 9 noites, mais 4 sermões sábado pela manhã, 2 sábado passado, 2 hoje de manhã. Então foram 9 com 4, 13 sermões, mais 2 para os pastores. Eu tive a chance nessa semana de apresentar a palavra de Deus em 15 ocasiões. Deus seja louvado por isso. Romanos 14 e o versículo 17. 14 e 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Como ter paz, justiça e alegria no Espírito Santo? Como ter paz, justiça e alegria no século 21? Onde há tanta injustiça, tanta maldade, tanta mentira, tanta perseguição, tanta injustiça social, tanta inveja. Como ter paz, alegria e justiça no mundo que nós vivemos? Eu coloquei aqui 6 itens. Poderiam ser 7, 8, 9, 10, 12 ou 15. Eu coloquei 6 itens que eu considero fundamentais para nós termos essa paz, essa justiça e essa alegria. Obviamente, o texto é bem claro. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo, sob a direção da pessoa do Espírito Santo. Vejam bem, são 6 passos. O primeiro deles, falei bastante ao longo da semana. Trate o pecado com seriedade. Lembra que eu disse essa frase aqui já na igreja? Trate o pecado com seriedade. O pecado é muito sério para Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Ezequiel 18, versículo 4. Todas as almas são minhas, tanto a alma do pai quanto a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 18, 20 diz exatamente a mesma coisa. Então, o pecado é sério para Deus. Então, nós precisamos tratar o pecado com seriedade. Está fora de moda chamar o pecado pelo nome. Minha esposa é psicóloga, e eu creio que eu não sou um ignorante. Não é? Eu sei que há distúrbios psiquiátricos, psicológicos, eu sei que pessoas que precisam de tratamento, a gente sabe disso. Só que hoje, queridos, ninguém tem coragem de chamar o pecado pelo nome. E quando eu digo, trate o pecado, é o seu pecado, não é o dos outros só. Porque nós somos muito bons em tratar o pecado dos outros com seriedade. A questão aqui é trate o seu pecado com seriedade. Então, sob a ação da pessoa do Espírito Santo, que nos convence do pecado, profundamente arrependidos, e ensinei para vocês ao longo da semana, ou relembrei, porque alguns já sabiam, que há 2 palavras para arrependimento no Novo Testamento: metanoia e metamelomai. Metamelomai é o arrependimento causado pelas consequências, pelas circunstâncias. O exemplo bíblico histórico é Judas, que se arrependeu a tal ponto de tirar a própria vida, mas se arrependeu por causa das consequências do pecado, pelas circunstâncias que foram criadas.
O verdadeiro arrependimento produz mudança de vida. Esse arrependimento no Novo Testamento, a palavra é metanoia, que significa mudança de mente. O verdadeiro arrependimento produz mudança de vida, produz mudança de mente. É impossível você estar profundamente arrependido, pedir perdão a Deus e continuar exatamente com a mesma vida. Não estou pregando perfeccionismo, seria uma tremenda incoerência, mesmo porque ontem eu já falei um bocado de coisa contra. Não estou pregando impecabilidade. É possível que amanhã ou depois você tropece e caia novamente. Aí você pede perdão de novo. E Deus é longânimo em perdoar. A questão é a seguinte: não dá para estar sob a ação da pessoa do Espírito Santo, profundamente arrependido, pedir perdão a Deus e levantar e continuar com a mesma vida. O verdadeiro arrependimento produz obrigatoriamente mudança de vida. Abram a Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias 17, o versículo 9. 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Spurgeon disse, eu acho que eu mencionei essa frase aqui também ao longo da semana. Spurgeon disse: se eu saísse da terra e fosse para a lua, falei aqui ou não? Se eu saísse da terra e fosse para a lua, deixando para trás Satanás e todos os anjos maus, se eu saísse da terra e fosse para a lua, deixando para trás todos os seres humanos pecadores, sozinho, na lua, eu teria que enfrentar o meu maior inimigo, o meu próprio coração. O nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso é o coração. Então trate o pecado com seriedade, entenda que você é um pecador miserável, confesse o seu pecado a Deus, peça perdão a Deus, Ele é longânimo em perdoar, e você receberá essa bênção do perdão, e você viverá em paz. Insisto, já disse no outro sermão, para de sofrer. Já pediu perdão a Deus? Deus perdoou e esqueceu. Tome posse da bênção. Essa é a primeira parte que eu levaria meia hora para explicar, ok? Mas como eu já falei muito ao longo da semana, eu simplesmente fiz um resumão aqui. Então, aprenda a pedir perdão, confesse seu pecado a Deus, peça perdão a Deus, trate o seu pecado com seriedade. A partir de agora, eu não mencionei essas coisas aqui ao longo da semana. Segundo ponto, segundo passo, abra a Bíblia em Mateus capítulo 6, o versículo 12. Mateus 6, 12. Mateus 6 e o versículo 12. O segundo passo é aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. O primeiro, aprenda a pedir perdão. Segundo, aprenda a perdoar. Mateus 6, o versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, ou perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Notem, preste bem atenção, não tire a frase do contexto, que vai parecer uma heresia e uma grande bobagem. Não tire a frase do contexto. A grande maioria dos cristãos, já fez a oração que nós comumente chamamos de o Pai Nosso, centenas de vezes. Se você veio de uma família católica, provavelmente já fez essa oração milhares de vezes. E a grande maioria dos cristãos, inclusive nós adventistas do sétimo dia, abrimos um caminho direto para a perdição eterna, ao fazermos o Pai Nosso. O que é isso, pastor? Essa é a oração modelo, a oração que o Senhor Jesus ensinou, sim. Só que ao longo da oração, entre outras frases extraordinárias, nós dizemos: Pai, perdoa-nos exatamente da mesma forma como nós temos perdoado. Pai, perdoa os meus pecados da mesma forma que eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Ou seja, se você não aprender a perdoar, Deus não pode te perdoar. O sermão todo é maravilhoso. O sermão, né, o sermão do Senhor Jesus, o sermão da montanha. No sermão da montanha, ele ensinou o Pai Nosso. Todas as frases do Pai Nosso são lindas, mas a principal frase é essa:
Como é que o Senhor sabe? Porque assim que terminou a oração, modelo, assim que o Senhor ensinou a oração, ele parou e explicou um versículo, um verso da oração, justamente o 12. Leia os versículos 14 e 15 comigo. Ele faz um comentário justamente sobre o versículo 12. Por quê? Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Entenderam? É simples. O Senhor terminou a oração, aí ele chamou a atenção para a frase: Pai, perdoa-me exatamente da mesma forma como eu tenho perdoado. E aí ele comentou: por quê? Se perdoares aos homens as suas ofensas, também o meu Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o meu Pai Celestial vos perdoará. Então entendam, não é o pastor Mota falando, é o Senhor Jesus. A alma que não perdoa não é perdoada por Deus. Se você não perdoa, o nosso Pai Celestial não nos perdoará. Então entenda uma coisa, queridos. Um general inglês chamado James Oglethorpe, ele conversando com John Wesley, disse: Wesley, eu nunca perdoo. Nunca perdoo. Então John Wesley olhou para esse general inglês, né? E disse: então eu espero que você nunca peque. E aí ele emendou uma frase que eu li num livro. O nome do livro é 70 vezes 7, Livre para Perdoar. Se você achar esse livro em algum sebo por aí, alguma loja de livros antigos, vale a pena. É um livrinho de bolso, mas é muito legal o livro. É simples, mas profundo ao mesmo tempo. 70 vezes 7, Livre para Perdoar. O general disse: Wesley, eu nunca perdoo. Aí Wesley olhou e disse: então nunca peque. Porque aquele que não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele mesmo terá que passar um dia se quiser chegar às mansões celestiais. Entenderam? Alguém peca contra mim. Alguém peca contra mim. Eu não perdoo. Amanhã ou depois eu vou pecar contra Deus ou contra o próximo. Ao pecar contra Deus ou contra o próximo e procurar a ponte do perdão, ela vai estar o quê? Destruída. Por quem? Por mim. Quando eu deixo de perdoar, eu destruo a ponte sobre a qual eu mesmo terei que passar um dia se eu quiser chegar às mansões celestiais. Porque cedo ou tarde, provavelmente alguns de nós hoje mesmo, vamos pecar contra Deus. Então aprender a perdoar é uma questão de vida ou morte eterna. Vejam bem, queridos, há algumas diferenças e algumas similaridades entre o perdão divino e o perdão humano. Há diferenças e há similaridades. Vou dar alguns poucos exemplos. Algo semelhante entre o perdão divino e o perdão humano. Tanto o perdão divino quanto o perdão humano são de natureza vicária. A palavra vicarius, do latim, significa substituto. Na Igreja Católica, por exemplo, quando não é ali um católico chama o padre de vigário, a palavra vigário vem do latim vicarius, que significa substituto. De fato, o sacerdote católico é considerado o quê? Um intercessor, um substituto. Quando na missa, por exemplo, o padre fica de costas para o auditório e de frente ao altar, ele é o quê? Ele é o intercessor. Isso na teologia católica. Nós cremos que o único intercessor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o fato é o seguinte: tanto o perdão divino quanto o perdão humano são de natureza vicária. Nós deveríamos ter morrido na cruz do Calvário, mas o Senhor Jesus morre em nosso lugar. Agora anotem: alguém peca contra mim e pede perdão. Eu perdoo, a pessoa sai livre. E eu fico com o quê? Com prejuízo. Um exemplo banal. Vamos imaginar que eu deva 10 mil reais para alguém. Não devo nada para ninguém. Eu devo amor, devo carinho, respeito, uma série de coisas, mas dinheiro eu não devo, nunca devi. Tem muita gente que me deve e não paga, mas é outra história, tá? Então, eu devo 10 mil reais para alguém. E eu não tenho como pagar, é só um exemplo, tá ok? E eu chego para a pessoa e peço perdão. E a pessoa, olha, sabe a minha situação.
Olha, eu não tenho condições, eu estou desempregado, você sabe que eu sou um homem trabalhador, mas a minha vida está assim, 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 você sabe, tal, tal. Eu peço perdão. A pessoa perdoa, eu saio livre. Quem ficou com prejuízo? Hein? A pessoa que me perdoou. Todo perdão, tanto divino quanto humano, é de natureza o quê? Vicária. Tá? Agora anotem bem. Eu vou dizer uma coisa que eu falo num outro sermão, e é uma frase que deixa muitas pessoas surpresas, alguns até assustados, mas eu vou falar porque você precisa entender um ponto importante. O perdão só é necessário e obrigatório quando o ajuste de contas é impossível. Então vamos voltar para os 10 mil reais. Tá? Vamos imaginar que eu deva 10 mil reais para o pastor Vinícius. Não devo, ele está todo contente achando que eu vou pagar. Não devo nada, tá? Eu devo amizade, carinho e tal, mas dinheiro não. Vamos imaginar que eu deva, vamos mudar um pouco a história. Eu devo 10 mil reais para o pastor Vinícius. Aí eu chego para ele e peço perdão. Ele deve me perdoar ou não? Não. Espera um pouco, que incoerência é essa? Espera um pouco. Na primeira historinha aqui eu disse, vamos imaginar, eu estou desempregado, não tenho como pagar, estou numa situação difícil. Ok. Numa situação real, hoje, eu devo 10 mil para ele. Peço perdão. Ele deve me perdoar ou não? Não. Por quê? Porque eu posso pagar. O ajuste de contas é possível. Então, eu pego um livro emprestado. Aí eu chego e digo, meu irmão, desculpe, né, me perdoe. Não, perdoe por quê? Pega o livro e me devolve. Quando o ajuste de contas é possível, aí o quê? O perdão não é necessário. O perdão só é necessário quando o ajuste de contas é impossível. Ora, como é que eu pagaria para o Senhor Deus o que eu devo? Entenderam? Nesse contexto eu vou dizer a frase que muitos não gostam de ouvir. Você é uma pessoa assalariada? Ou você é um empresário e todos os meses tem uma renda? E o ano passado você ficou 1 ou 2 meses sem devolver o dízimo? Não peça perdão. Devolva o que você roubou. Não tem esse negócio de pedir perdão para dízimo atrasado. A menos que o ajuste de contas seja impossível. Bom, fiquei 30 anos sem devolver o dízimo. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu faça contas, é impossível eu ajustar as contas com Deus. Ok? Você pede perdão e Deus o quê? Perdoa. Agora, você não devolveu o dízimo ano passado porque comprou um smartphone novo? Ah, esse mês não vou devolver o dízimo porque eu tenho que trocar de carro. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? E é muito sério, queridos. Quando o ajuste de contas é possível, o perdão não é necessário. Você simplesmente paga o que você deve. Quando o ajuste de contas é impossível, aí eu tenho que aprender a perdoar. E agora eu vou dar alguns exemplos. Pode ser olho por olho e dente por dente? Pode. Olha, se alguém me der um soco no olho, eu posso devolver? Posso. Se alguém me der um soco na boca e me arrancar o dente, eu posso devolver? Posso. Mas normalmente, queridos, o ajuste de contas é impossível. O ajuste de contas é impossível. Bom, se eu não posso ajustar contas, eu posso pelo menos odiar a pessoa com tudo meu. Né? Não adianta. O ódio é uma arma apontada contra você mesmo. Vai virar um câncer, uma gastrite, sei lá o quê. Bom, o fato é o seguinte: eu preciso aprender a perdoar. Que tipo de ajuste de contas eu faria com alguém que difamou meu nome? Alguém falou mal de mim, mentiu, espalhou as penas por aí. Quem é que vai juntar agora? A pessoa vem e pede perdão. Eu perdoo. Só que o estrago já está o quê? Já está feito. Alguém enganou sua filha. Prometeu, sabe, o mundo para a jovem, amor eterno, não sei o quê. Namorou com a sua filha, engravidou a menina e sumiu no mundo. Você vai fazer o quê? Entendeu? O ajuste de contas é impossível. O camarada dirigindo pelas ruas de Castro, domingo pela manhã, totalmente bêbado. Ele perde a direção do automóvel, sobe na calçada e mata seu filho, seu netinho, que estava brincando na calçada. O que você faz? Na maioria dos casos, o ajuste de contas é impossível. Aí eu tenho que aprender o que há a perdoar. Custe o que custar. Agora anotem. Há similaridades e há diferenças. Vou mencionar apenas uma. O Senhor Deus perdoa e esquece. Por um processo que eu não sei explicar. Deus perdoa e esquece.
E as pessoas nos dizem, perdoe e esqueça. Quanto mais você tenta esquecer, mais você o quê? Lembra. Então vejam bem. Eu tenho algumas poucas cicatrizes no corpo, a maioria fruto de briga, não é? A minha maior cicatriz é no joelho esquerdo aqui. Uma cicatriz grande. Agora estou velha, está meio que sumindo aqui, né? Você vai envelhecer, a cicatriz vão. Eu tenho uma cicatriz grande aqui no joelho, fruto de uma briga em estádio de futebol. Quando eu olho para a cicatriz, eu lembro da briga, eu lembro do sangue escorrendo pela minha perna, eu lembro do jogo, lembro até o placar, foi 3-1 para o Corinthians. Eu lembro quem fez os gols, Vaguinho, Geraldão e Romeu Cambalhota. Eu lembro de tudo. Eu lembro das pessoas me levando para o hospital, eu lembro do rosto do médico, lembro do rosto da enfermeira, eu lembro de tudo. Sempre que eu olho para a cicatriz, eu lembro. Só que há uma diferença. Qual é? Não dói mais. Um exercício espiritual prático. Pense na pessoa que pecou contra você. Pense agora. Ainda dói? Então você não perdoou. E se você não perdoou, hoje às 8h31 você está completamente perdido. Se você morrer hoje, ou Cristo voltar agora, você está perdido. Quem não perdoa não é perdoado. Lembre da pessoa que cometeu um pecado contra você. Ainda dói? Então você não perdoou. E você tem que aprender a perdoar. É uma questão de vida ou morte eterna. E não perdoe só as pequenas coisas, não. Todas as coisas. Alguém disse, é uma frase verdadeira, perdoar é libertar um prisioneiro. E depois descobriu o quê? Que o prisioneiro era você mesmo. Perdoar é libertar um prisioneiro. E depois descobrir que você mesmo é o prisioneiro. Muitos ficam amarrados com peso, não é, de alguma coisa que fizeram contra nós no passado. Você passa a vida inteira sofrendo. Aprenda a perdoar. É uma questão de vida ou morte eterna. Como colocar isso em prática? Eu vou ler apenas um texto. 1 Pedro 4, versículo 8. Você conhece o texto de cor? 1 Pedro 4 e o versículo 8. Vai lá no fim da Bíblia. 1 Pedro 4, 8. 4, 8. 2 Pedro 4, o versículo 8. 1 Pedro 4, 8. Acho que eu vou ter que voltar para São Paulo, falar com o meu presidente e pedir aposentadoria, viu? Eu estou ficando velho. Eu até anotei os textos aqui para não esquecer hoje, que hoje eu não estou legal. Mas 1 Pedro, também esses óculos aqui, me ajuda, esposa querida. Nós temos que voltar e trocar de óculos. Eu não sei, está escrito Ray-Ban. Eu comprei 2 por 20. Eu acho que não é. Será que me enganaram? Não me enganaram, eu sabia que é lógico, né? Mas está meio ruinzinho esses óculos. Está aqui, é 1 Pedro 4, 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, como é que eu vou aprender a perdoar? Amando ao próximo como a mim mesmo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, primeiro ponto, como é que eu posso ter paz, justiça e alegria no Espírito Santo? Primeiro, eu tenho que tratar o meu pecado com seriedade. Segundo, eu tenho que aprender a perdoar. Terceiro ponto, nunca se defenda. Êxodo 23, 22. Como é que é, pastor Mota? Nunca se defenda. Êxodo 23 e o versículo 22. Essa frase se repete algumas vezes no Antigo Testamento. Êxodo 23 e o versículo 22. 23, 22. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Essa frase aparece algumas vezes, Deus conversando com o povo de Israel, e com Moisés, e com outros. Se vocês obedecerem a minha voz, eu vou ser inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. Ora, se eu estou ao lado do Senhor, e o Senhor Deus é inimigo dos meus inimigos,
e adversária do meu adversário, ou dos meus adversários, eu vou brigar para quê? Então, o terceiro passo é nunca se defenda. Algumas pessoas ficam, pastor, meu vizinho falou mal de mim, pastor, alguém comentou alguma coisa a meu respeito na igreja, estou muito chateado, estou muito triste. Sabe, queridos, nunca se defenda. Não procure, sabe, a justiça com as próprias mãos. Coloque nas mãos do Senhor. Não, pastor, mas olha, falaram mal de mim, a minha reputação, como é que vai ficar? Eu vou te explicar uma coisa, é muito comum pessoas me procurarem lá onde eu trabalho, dizendo, pastor, estou muito triste, falaram mal de mim. Você está pensando a mesma coisa? Eu vou explicar para você o seguinte, sempre que me procuram dizendo, pastor, estou triste, falaram mal de mim, eu digo o seguinte, fica tranquilo, você é muito pior do que disseram. Fica tranquilo. Ainda bem que as pessoas não te conhecem 100%. Falaram mal de você, fica tranquilo, você tenha certeza que você é muito pior do que falaram. Tenha certeza absoluta disso, você é pior. Pastor, mas eu estou preocupado com a minha reputação. Eu não estou nem aí com a reputação. Não me preocupo. Sabe por quê? No dia do juízo, reputação não vale absolutamente nada. Nada. No dia do juízo, só vale caráter. Reputação é o que as pessoas pensam a meu respeito. E eu posso ter uma boa reputação enganando todo mundo o tempo todo. E há vários exemplos por aí. Caráter é o que eu tenho sozinho em casa. Com o quarto fechado, só eu e Deus. Aí é caráter. Quem é você sozinho no quarto? Quem é você quando ninguém está vendo? Só você e o Senhor. Aí é caráter. No dia do juízo, o que vale é o seu caráter, não a sua reputação. Muitas pessoas podem ter uma boa reputação e nenhum caráter. Então não se preocupe. Eu já tive o privilégio de dirigir várias semanas de oração no NASP, não é? Em São Paulo, em Hortolândia e também ali em Engenheiro Coelho. Eu fiz 7 semanas de oração ao todo, nos três campi, não é? Nos 3 pontos ali do NASP. Certa vez, numa das semanas de oração, no sábado à tarde, reuniram, né, os jovens e tal, e eles fazem uma espécie de entrevista e ficam perguntando coisas. Fizeram a mesma coisa em Sorocaba, agora na central de Sorocaba. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, porque cada um pergunta o que quer, aí um pergunta uma coisa, outro pergunta outra que não tem nada a ver, né? Mas alguém perguntou, pastor Mota, já falaram mal do senhor? Eu falei, mas muitas vezes. O senhor não fica chateado, pastor? Eu disse, não. Por que não, pastor? Eu vou explicar. Quando a pessoa fala mal de mim, a chance dela acertar é muito grande. Falaram mal de mim, a chance da pessoa acertar é muito grande, porque eu sou mal mesmo. E quando as pessoas falam bem de mim, todas elas erram, porque não há nada de bom em mim mesmo. Então, a pessoa que falou bem de mim, com certeza errou, porque eu não sou bom. A pessoa que falou mal, a chance de ter acertado é muito grande, então eu fico tranquilo. Mesmo que diga uma mentira a meu respeito, pastor Mota fez tal coisa errada aí e tal, mesmo que seja mentira, tantas coisas boas que falam a meu respeito também são mentiras, porque eu não sou bom, então eu fico tranquilo, não estou nem aí. O que vale de fato é o caráter. Então, o segundo ponto é esse, nunca se defenda. Para de mimimi. Falaram mal de você, fica tranquilo. Pastor, eu nunca mais vou colocar os pés na igreja. Porque falaram mal de mim, eu nunca mais vou pôr os pés na igreja. Ora, se você sai da igreja por causa das pessoas, você nunca entrou por causa de Jesus. Se você sai da igreja por causa das pessoas, você nunca entrou por causa de Jesus. Se você entrou por causa de Jesus, você nem dá bola para a torcida, tá ok? É entre você e Cristo. Nunca se defenda. Quarto ponto. Provérbios 6,16. Abra a Bíblia. Você também sabe de cor, é um texto conhecido. Provérbios 6 e os versículos 16 em diante. Esse é o quarto passo. Nunca passe adiante algo que possa prejudicar o próximo. Ou seja, cala a tua boca. Para de fazer fofoca. Fecha a matraca. Cala a tua boca. Nunca passe adiante algo que prejudique o seu próximo. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. O que o Senhor aborrece? Olhos altivos, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere o quê? Mentiras. O que é que o Senhor Deus, o que é que a sua alma simplesmente odeia, abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Vamos ler outro texto bíblico no Antigo Testamento. Abra a Bíblia em Levíticos. Levítico 19:16. Levítico 19:16. Levítico 19:16. 19:16. A minha tradução aqui diz assim, olha, a minha tradução não, a tradução que eu tenho em mãos, não é? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não andarás como mexeriqueiro. Ou seja, para de ser fofoqueiro. Você sabia que no Novo Testamento, a palavra para fofoqueiro ou fofoqueira tem a mesma raiz da palavra demônio? A raiz é a mesma, demônio e fofoqueiro, demônio e fofoca. Porque todo fofoqueiro ou fofoqueira é uma pessoa possessa pelo inimigo. Ela pode não estar falando grosso, ela não se joga no chão, não sobe parede, tá ok? Mas está possessa. Sempre que você fala mal de alguém, você está sendo um instrumento do diabo. É a mesma raiz de fofoca, ou fofoqueiro, ou fofoqueira, e demônio. Entenderam? E é um fato interessante. Eu sou favorável à disciplina eclesiástica. Até falei isso para os pastores na quinta-feira de manhã, numa das aulas. Infelizmente, algumas vezes, a disciplina eclesiástica é fundamental. A pessoa cometeu um erro público, infelizmente, ela deve passar por uma disciplina. Mas eu acho interessante porque, às vezes, a pessoa adulterou, roubou, sei lá, e ela é removida do rol de membros, ok, tá. Mas muitas vezes você tem uma pessoa na igreja fazendo fofoca há 10 anos, 20, 35, há 50 anos. Destruindo jovens, destruindo os casais, destruindo as famílias, expulsando pessoas da igreja. 30 anos fazendo fofoca. 40 anos, 50 anos, e ninguém faz nada. Você tem que entender uma coisa simples. Todas as pessoas dentro da igreja que são fofoqueiras, quem colocou essas pessoas na igreja foi o diabo. Não foi Jesus que trouxe você. Se você é um fofoqueiro, quem colocou você na igreja foi o diabo, para atrapalhar a vida dos outros. Então, o quarto passo é o seguinte: nunca passe adiante algo que possa prejudicar uma outra pessoa. Alguém vem para você e fala de alguém, pode ser verdade ou não. Aliás, você sabia, inclusive dentro do ponto de vista legal, se você levar adiante alguma coisa, mesmo que seja verdade, você pode ser o quê? Processado. Bom, o fato é o seguinte: alguém vem e fala mal de mim, fala mal para mim de outra pessoa. Eu divido por 2. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 502, 1024, 2048, eu vou dividindo. Tá? Quando eu dividir o máximo possível, eu pego e enterro. Eu nunca posso passar adiante algo que possa prejudicar alguém. Outro ponto importante. Estão filmando, né? Eu ia descer, mas eu não posso descer, vou ficar aqui. Eu normalmente ando pelo meio do auditório, falo com um, falo com o outro, mas aqui eu fiquei um pouco preso, mas tudo bem, eu acho legal, tá gravando e é bom gravar, tá? Para outros assistirem depois. Mas vejam bem, vamos imaginar por hipótese, é apenas um teatrinho, tá ok? Vamos imaginar por hipótese, que eu chegue para o pastor Vinícius, é só um exemplo, tá ok? Por favor. Pastor Vinícius, você sabe que nós somos muito amigos. Quantos anos nós trabalhamos juntos lá em São Paulo. Olha, eu só vou te contar uma coisa porque nós somos muito amigos. Fulano de tal veio e falou mal de mim, né, falou mal de você para mim. Disseram isso a seu respeito. Perguntou. Ele deveria ficar bravo com quem? Com quem? Com a pessoa que falou mal dele ou deveria ficar bravo comigo? Hein? Hein? Comigo. A primeira coisa que ele deveria se perguntar: espera um pouco, Mota. Eu realmente cremos que nós somos amigos. Agora eu fiquei preocupado. Pelo seguinte fato: se nós somos realmente tão amigos assim, como é que essa pessoa teve coragem de falar mal de mim para você?
Então, esse papo, eu só vou te contar porque nós somos muito amigos, é mentira. Porque se nós fôssemos realmente tão amigos assim, a pessoa não teria coragem de falar mal de você para mim. Então, pastor, eu sou muito amigo teu, mas fulano de tal. Não, se nós somos realmente amigos, a pessoa não teria coragem de falar mal do pastor Vinícius para mim. Vocês entenderam? Então, sempre que alguém vier lhe trazer uma fofoca, saiba que essa pessoa não é sua amiga coisíssima nenhuma. Então, por favor, irmãos, sabe, eu não sei como é que é a vida aqui no Paraná, eu não sei como é que é a vida, não é, aqui em Castro. Eu estou falando pela visão que eu tenho da igreja mundial, não é? Quantas igrejas destruídas por fofoca, não é? Quantos jovens afastados por causa de fofoca. Então, por favor, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Quinto ponto, indo para os finalmente. Eu posso ler Ageu 2,8, minha prata, meu ouro, ok. Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos. O quinto ponto é, nunca seja dono de coisa alguma. Nunca seja dono de coisa alguma. Eu não vou ler os textos, tá? Ageu diz, minha prata, o Senhor Deus diz, minha prata, meu ouro, tudo pertence a Deus. Na parábola dos talentos, lá no Sermão da Montanha, coisa nenhuma, sermão profético, no sermão profético, o Senhor Jesus, entre outras parábolas, ele mencionou a parábola dos talentos. Ora, a interpretação da parábola é muito simples. O Senhor da parábola quem é? O Senhor Jesus. Quem são os servos? Nós, a igreja. Inclusive a parábola é bem otimista, porque de cada 3 servos, 2 estavam preparados. Não é? Isso é bem positiva a ideia nessa situação aqui, não é? É bem positiva a ideia da igreja, por ocasião da volta de Jesus. Se 2 terços estiverem preparados, amém, não é? Então vejam só. O fato é o seguinte: quantos talentos o Senhor Jesus deu? Os pastores não respondam, é fácil, né? Quantos talentos o Senhor deu para o primeiro servo? Quantos? 5. Para o segundo? 2. Para o terceiro? 1. Certo ou errado? Sim ou não? Hein? Totalmente errado. De fato foram 5, 2 e 1. O erro não está aí, tem uma pegadinha. O Senhor Jesus não deu talento para ninguém. Tivesse dado, não voltaria para ajustar as contas. Ora, ele não voltou e foi ajustar contas com o primeiro. Onde é que estão 5? Ah, Senhor, eu trabalhei, consegui mais 5, tem aqui 10. Cadê os 2? Ó, Senhor, eu trabalhei, consegui mais 2, tem aqui 4. Tá. E você? Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é muito severo, o Senhor junta onde não espalhou, né, colhe onde não semeou, e eu com medo fui e enterrei o talento. Servo mau e negligente. Se você acha que eu sou tão duro assim, se você acha que eu sou tão severo a ponto de colher onde não semeei, de juntar onde não espalhei, o mínimo que você deveria ter feito é ter pego o que é meu e entregue aos banqueiros. Aí eu receberia o que é meu com juros. Olha, tem alguma lógica? Eu te dou R$5.000, não fica contente não. Eu te dou R$5.000 e depois eu volto para cobrar, 10 anos depois. Se eu dei, tem lógica voltar para cobrar depois? Nenhuma. O Senhor Jesus não deu talento para ninguém. Tem até uma frase, né, de incentivo lá na União Central Brasileira. Aí um dia eu levantei, expliquei a frase, e a pessoa ficou brava comigo, né? Mas eu não me mandam mais embora, estou com 61 para 62, estou quase aposentando. Então eles já me aguentaram quase 40 anos de ministério, eu sou muito chato, sabe, queridos? Aí o lema da União era meu talento, meu ministério. Não sei se você tem esse tipo de promoção aqui na União Sul, né? Meu talento, meu ministério. E eu disse, olha, eu acho que o mínimo que um lema da igreja deveria ter, é um pouco de integridade teológica. Essa frase, meu talento e o meu ministério, vocês tiraram da onde? Ah, não, ali do sermão profético. Mas não, no sermão profético, o Senhor não deu talento para ninguém. Não tem meu talento e meu ministério. Os talentos pertencem ao Senhor. Minha é a terra, meu é o ouro, minha prata, minha terra e tudo que nela o quê? Contém. Tudo pertence a Deus, inclusive a sua vida. Então, olha só que dica legal. Quer ter paz, tranquilidade? Não seja dono de coisa alguma. Não seja dono de coisa alguma. Não estou dizendo que você não pode ter uma casa própria,
que você não pode ter um automóvel no seu nome, um sítio, uma fazenda, uma casa, um prédio, uma lancha. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Não estou nesse sermão ensinando a dar tudo para os pobres, não é isso, não. Eu estou dizendo, não se apegue aos bens materiais, não seja dono de coisa alguma. Olha que é uma boa nova. Se você viver assim, eu não sou dono de coisa alguma, sabe o que é a grande vantagem? Você não pode perder nada. Ah, pastor, eu fiz um mau negócio, perdi. Não, você não perdeu, não era seu. Ah, roubaram meu carro, não estava no seguro, perdi. Não, você não perdeu, não era seu. Se você não se apega aos bens materiais, se você entende que nada te pertence, não seja dono de coisa alguma, você não tem como perder. Olha, eu já acabei com 90% do seu estresse aqui, só com essa frase. Viva assim. Mesmo porque preguei ao longo da semana sobre Salomão, não é? E ao longo da semana também contei um testemunho lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul, aquele fazendeiro e tal. Mas eu me lembro que quantas pessoas ricas eu visitei ao longo do meu ministério. Milionárias. Vou dar um exemplo aqui, rapidamente. Eu estava dirigindo uma semana de oração na igreja da Vila Carrão, a zona leste de São Paulo. Eu morava no bairro do Tatuapé. É um bairro importantíssimo, né? É o bairro onde nós temos a sede do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, né? No bairro do Tatuapé. Ao lado é o bairro, né, da Vila Carrão. Eu dirigi a semana de oração e a saída, uma jovem senhora, uns 40 anos, ela me procurou e disse, pastor, o senhor visitaria o meu patrão? É o tipo do pedido complicado, né, queridos? Às vezes alguém diz, pastor, visite meu filho. Mas teu filho quer a visita? Pastor, visite meu pai. Mas teu pai quer a visita. Aí eu pensei o seguinte, por mais querida que fosse aquela irmã, ela queria que eu visitasse o patrão dela. Disse, mas o seu patrão quer a visita? Quer, pastor? Quer, eu já falei com ele, não sei o que e tal. Olha, posso passar o endereço? Pode. Anotei o endereço e tal. E eu disse, olha, então no sábado à tarde, quando terminar a semana de oração, eu farei então a visita. Tá bom. Peguei o endereço, aí fui até a casa, daquele homem. Lá na zona norte de São Paulo. Procurei, não achei. Não tinha nem GPS na época. Aí eu parei assim, tinha um muro enorme que pegava um quarteirão inteiro. Isso aqui é um muro enorme assim. Isso aqui não é casa não, isso aqui deve ser uma empresa, alguma coisa do tipo, sei lá, né? Só que eu olhei, o endereço estava correto. Toquei a campainha, o empregado veio, abriu a porta, olha, eu estou procurando, não, é aqui mesmo, pode entrar. A hora que eu entrei, sabe, eu não dou muita bola para essas coisas não, sabe o que ele dizia? Eu tenho vários pecados na vida. Lembra que eu falei que o diabo sempre tenta nos pontos, nas nossas tendências carnais, Foi a primeira aula, o primeiro sermão. Eu não tenho nenhum apego, mas não tenho mesmo, a coisas materiais. Não sei, meu pai tinha uma boa condição financeira, mas meu pai era viciado em jogo, e aí ele perdeu tudo que ele tinha. Então eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter nada. Então, como eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter nada, eu sinceramente não ligo para bens materiais. Então, mas eu entrei e algo me chamou a atenção, embora eu não ligue para essas coisas. O homem deveria ter, assim, miseravelmente, só porque eu olhei assim, uns 8 ou 10 milhões em carros importados na garagem. Era tudo Ferrari, BMW, Audi, mas tudo top de linha. Tá? Vi que era um homem rico, já sabia que era um homem rico, um alemão, dono de uma empresa de produtos químicos. Ele tinha uma filial no Brasil, outra na Alemanha, outra na Austrália, outra nos Estados Unidos, outra no Canadá. A esposa ficou doente. Ele tinha um avião, um jato particular. A esposa ficou enferma, ele comprou um outro jato para a esposa uma vez por semana para a América. Acho que está melhor do que nós, né? A maioria de nós, pelo menos. Eu entrei ali, me levaram até a presença daquele homem, me assentei ali no banco da sala, na poltrona. Ele chegou ali, disse, eu sou Roberto Mota. Não, eu sei, a fulana de tal, trabalha para a gente aqui, falou do senhor, eu precisava realmente conversar com alguém e tal. De fato, ele falou muito pouco, ele só chorou. Eu sei que há pessoas aqui que são descendentes de alemães, tudo e tal. Os alemães normalmente são mais racionais, Dizem que são frios, não são frios, eles são racionais, Mas aquele homem alemão, ele chorava. Ele me disse, pastor,
Eu não tenho a mínima ideia hoje, não sei mesmo, sabe? Quanto dinheiro eu tenho no banco. Dinheiro todo dia, que eu não tenho noção. Hoje eu nem olhei na última semana. Mas se eu vivesse 1.000 ou 2.000 anos, eu não gastaria o que eu tenho. Eu tenho muito dinheiro, pastor, muito. Eu daria tudo que eu tenho agora, tudo que eu tenho, por 15 minutos de paz. Pastor, a minha filha vai fazer 18 anos daqui a alguns meses. E ela está namorando com um homem de 50. Não tenho nada contra a idade, pastor. Eu acho que é uma diferença muito grande. Mas o problema não é esse, não. Além dos 33 anos de idade, de diferença, é meu amigo e é casado. A minha filha está tendo um relacionamento com meu melhor amigo casado. E meu filho, de 15 anos, está até aqui na cocaína. Eu daria tudo que eu tenho, pastor, tudo, por 15 minutinhos de felicidade, 15 minutinhos de alegria. E essa frase, amados irmãos, eu ouvi muitas vezes de muitas pessoas ao longo do meu ministério. Então, não pense que vai te trazer alegria e felicidade. Não seja dono de coisa alguma. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo o sempre. Nós não temos aqui cidade permanente. Castro não é a nossa cidade. A nossa cidade é a Nova Jerusalém. Não fique, ou não fica pegado aos bens materiais, não seja dono de coisa alguma. E para encerrar, o item 6. Nunca aceite ou não aceite nenhum tipo de glória. Eu poderia ler dezenas de versículos bíblicos. Vamos para o Salmo. Está correto, eu estou mencionando apenas um. Eu posso dizer Salmos, não é? Livro dos Salmos. Mas quando eu estou mencionando um salmo só, então é no singular, né? Salmo 96. Salmo 96, versículos 7 e 8. 96, versículos 7 e 8. Tributai ao Senhor as famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, glória somente a Deus. Vocês sabem que na Reforma Protestante haviam 5 solas. Vocês devem saber, porque vocês vivem num lugar, não é, de descendência de holandeses e outros, não é, imigrantes. Até visitamos uma igreja, estava lá, né, soli deo glória, né, somente glória a Deus. As 5 solas, não é sola de sapato. Em teologia, 5 solas. Nós sabemos de cor e salteado, porque nós sempre mencionamos na igreja adventista. Sola, Escritura. Somente a Bíblia. Sola, Escritura. Solos Christus. Sola fide. Né? Somente Cristo, sola fide. Sola, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. E soli deu glória. Somente glória a Deus. São as 5 colunas da Reforma Protestante. Ellen White diz que nós somos os herdeiros da verdadeira Reforma Protestante. Então deveríamos colocar em prática os 5 solas também, ok? E temos feito isso, né? Pelo menos na pregação da nossa doutrina. Somente glória a Deus. Sabe, queridos, você e eu nascemos e vivemos pensando que o mundo gira ao nosso redor. Nós pensamos que a vida, que tudo na vida tem a ver com a gente, e nada tem a ver com você. Tudo na vida, desde o nascimento até a morte, desde o nascimento até o juízo final, tem a ver com Deus. Tudo na sua vida tem a ver com Deus. Tudo gira ao redor do Senhor. Nada tem a ver com você. Tudo tem a ver com Deus. Porque em primeira e última instância, é para Deus que você e eu temos que prestar contas. Tudo gira ao redor do Senhor. Nunca aceite qualquer tipo de glória. Não, muito obrigado por isso, muito obrigado. Não. Glória somente a Deus. São 6 passos simples. Primeiro, trate o pecado com seriedade. Segundo, aprenda a perdoar. Terceiro, nunca se defenda. Quarto, nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém.
Quinto, não seja dono de coisa alguma. Sexto, glória somente a Deus. Eu deveria encerrar agora. São 9 horas, está na hora certinho, e acabou de fato o sermão. Mas eu lembrei de uma história que eu vivi, e eu vou contar. Só que eu vou contar, eu vou amenizar algumas coisas. Porque nós temos muitas crianças aqui, mas na hora que eu contar, eu vou dar uma dica e os adultos vão entender bem. Eu estava dirigindo uma semana de oração na zona norte de São Paulo, na igreja do Tucuruvi. Fica na rua Cruz de Malta, esquina com a Avenida Guapira, quem conhece São Paulo ali, zona norte. Eu preguei à noite, semana de oração dos jovens, e aí, à saída, 5 jovens me procuraram. Queriam bater um papo comigo, porque eles estavam chateados com o pastor distrital. Nós estamos muito tristes com o pastor, tal. Queremos falar com o senhor. Ok, vamos conversar. Sentamos, começamos a bater papo, eu e os 5 rapazes. A diaconisa-chefe, mãe de um dos jovens ali, ficou bondosamente esperando para fechar a igreja. Todo mundo foi embora. Eu terminei tarde, umas 9h30, terminei o sermão, despedi do povo e tal. Nós voltamos para conversar, era umas 10 da noite. E conversamos até mais de 11 horas da noite. Eles estavam chateados, porque eles queriam fazer uma festa junina dentro da igreja e o pastor não deixou. Obviamente o pastor estava certo, queriam colocar as bandeirinhas dentro da nave da igreja. Aí eu expliquei, o pessoal, por favor, né? Aí batemos um papo, não sei o que e tal. Aí umas 11 e pouco nós saímos. Nós saímos da igreja, eu estava sem automóvel aquele dia, não sei se o carro tinha quebrado, eu deixei no mecânico, eu não lembro por que razão eu estava sem automóvel. Então eu estava saindo da igreja, iria descer à esquerda, uma subida assim. Eu iria descer do lado esquerdo, e até o ponto de ônibus, na Avenida Guapira, para tomar o ônibus Museu de Ipiranga. Eu morava no bairro de Ipiranga nessa época. Passava um ônibus ali pertinho, Museu de Ipiranga, eu morava do lado do museu. Então, ia tomar o ônibus ali e tal. Aí os rapazes disseram, pastor, nós vamos com o senhor até o ponto de ônibus. Essa aqui é uma região um pouco perigosa. Eu falei, pessoal, quando eu estava fora da igreja, eu saía de casa às 11h30 da noite, para voltar às 5, 6 da manhã, quando voltava. Vocês acham que com Jesus no coração eu vou ter medo de ir até o ponto de ônibus? Por favor. Aí a diaconisa-chefe fechou a igreja, os 5 rapazes e aquela senhora subiram a rua, Cruz de Malta, e eu desci até a Guapira, sozinho. Com a Bíblia embaixo do braço, na mês de junho, semana de oração dos jovens, junho ou julho. Eu descia sozinho, paletó de lã, andando a pé. Aquela região ali é perto do Horto Florestal, faz muita neblina na época do inverno. Tinha muita neblina ali, e eu indo em direção ao ponto de ônibus, alguém veio por trás e eu não percebi. Não percebi. Eu só senti a mão no meu ombro. Olha que eu senti a mão no ombro, sabe, eu tive a pior reação possível por um cristão, né? Eu me virei para me defender. As incoerências do ser humano miserável, né? Enganoso é o coração, né? Desesperadamente corrupto. Eu com a Bíblia embaixo do braço, a hora que eu senti a mãozona aqui no meu ombro, eu já me virei para reagir. Já fechei a mão, inclusive. O rapaz mais ágil do que eu, graças a Deus, né? Ele deu um salto para trás e falou, calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Eu falei, calma aí você. O que você quer? Você é daquela igreja ali? Eu pensei, se eu disser que eu sou da igreja, ele vai saber que eu sou crente. A crente é paz, Jesus, amor, salvação. Ele vai o quê? Vai me assaltar. Mas eu não menti. Já tinha pecado involuntariamente, porque o velho homem ressurgiu. Não ia pecar conscientemente mentindo. Eu disse, não, eu sou da igreja sim. Inclusive eu sou pastor. Então era você que estava pregando? Eu que estava pregando sim. Por quê? Ouvi tudo que você falou. É tudo papo furado de crente louco. Aí eu fui ficando um pouco mais calmo. Eu achei que não era assalto. Olhei para ele assim, pela minha triste experiência no passado. Eu olhei e disse, você usa cocaína, né? Ele disse, eu uso. Aí ele puxou a manga e mostrou as picadas. Eu uso cocaína injetável. Como é que você disse que ouviu o sermão se você não estava na igreja? Uma igreja desse tamanho, talvez um pouquinho menor naquela época. Hoje é uma grande igreja no Tucuruvi. Mas na época era uma igreja menor do que essa. E eu, ao pregar, eu procuro olhar para o rosto das pessoas. Era uma igreja
Eu acho que pelo menos, mais ou menos 2/3 dessa aqui, tá ok? Mais ou menos esse tamanho aqui. Então, ao pregar, a gente olha para o rosto das pessoas. Ele não estava na igreja. Como é que você ouviu o sermão se você não estava na igreja? Ele explicou. Eu passei em frente à igreja e tinha alguém que falava um pouco esquisito e eu não entendi o que ele queria. Esse irmão, que segundo o rapaz falava um pouco esquisito, é o irmão Oscar. Não é Oscar, é Oscar, um chileno. Ele tinha um costume interessante, a minha esposa conhece a família toda, né? Do irmão Oscar. Uma família muito cristã. Ele era o diácono-chefe, ele ficava à porta da igreja. As pessoas que passavam, ele convidava para entrar. A maioria dizia não, mas de vez em quando alguém aceitava. Um trabalho interessante, não é? Ficava ali à porta e convidava as pessoas para entrar. A maioria dizia não, mas de vez em quando alguém entrava. E de fato, o irmão Oscar convidou o rapaz. Ele disse, olha, pelo que eu entendi, o camarada queria que eu entrasse. Só que o irmão Oscar, um chileno, falava um portunhol, e o rapaz só falava gírias. Eu estou traduzindo para vocês a conversa, tá? Ele só falava gírias. Então, aqueles ruídos na comunicação, eles acabaram não se entendendo. Aí o rapaz disse, pelo que eu entendi, ele queria que eu entrasse. Eu não entrei. Eu fiquei à porta. De fato, queridos, a entrada tinha uma caixa de som, uma caixa acústica, para que os diáconos pudessem ouvir o sermão, entenderam? Tinha uma escala de diáconos, e de fato ele não entrou, mas como tinha uma caixa acústica, a entrada, né? Ele ficou do lado de fora e ouviu o sermão, e insistiu, não creio em nenhuma palavra. Como é que você não crê? Aí comecei a conversar com ele, eu falei sobre Jesus, amor, não adianta, negócio de perdão, salvação, para mim não funciona, não dá. Não, eu comecei a falar com ele. Eu falei, pastor, espera um pouco. O senhor não tem a mínima ideia de quem eu sou, né? Olha, é lógico que não tenho a mínima ideia. Então eu vou te explicar, pastor. Eu sou uma pessoa extremamente violenta. Sou um homem muito perigoso. Pastor, coloca a mão aqui, ó. Eu apertei. Sabe o que é isso aqui? Eu falei, sei. É um projétil, né? Uma bala. É. Aperta aqui, ó. Tem outra aqui. Aí ele explicou, olha, eu já estive preso muitos anos, sou um homem muito violento, e eu não creio em Jesus, não creio em salvação, e mesmo que eu acreditasse, eu já fui longe demais. Aí ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pedir perdão a Deus, vamos orar. Não, pastor, não adianta. Não é? Olha, eu vou contar a minha vida. Aí ele começou a contar a vida dele. Aí ele contou um pecado, disse, Jesus perdoa. Aí ele contou o segundo, ele disse, Jesus perdoa. Contou o terceiro, ele disse, Jesus perdoa. Contou outro, eu falei, meu irmão, não sou padre. Mesmo que eu fosse, o meu conselho é confesse os pecados diretamente para o Senhor Jesus. Ele, não, pastor, não estou confessando nada, não. Não estou confessando nada. Eu só estou contando para o Senhor a minha vida, para o Senhor ter ideia de quem eu sou e que não tem solução. Aí, enquanto a gente conversava, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Não, pastor, não vamos orar coisa nenhuma. Eu só orei uma vez em toda a minha vida. Eu só orei uma vez em toda a minha vida. E Deus não ouviu a oração. Eu disse, mas que oração foi essa? Ele contou. Ele disse, meu irmão e eu invadimos a casa de uma senhora viúva. Amordaçamos a velhinha. Amarramos a velhinha. Prendemos ela no banheiro. E tudo que nós podíamos carregar, nós carregamos. Televisão, videocassete naquela época, né? Tudo que a gente podia pegar, DVD, tudo que a gente podia pegar, a gente pegou, pastor. Nós íamos vender a muamba para comprar o quê? Drogas. Quando nós saímos da casa com a muamba nos braços, algum vizinho viu ou ouviu alguma coisa e chamaram a polícia. A hora que nós saímos, tinha uma viatura da rota bem em frente. Rondas ostensivas, Tobias Aguiar. A hora que nós saímos, pastor, nós vimos a viatura e soltamos a muamba. Sacamos as armas e disparamos contra os policiais. Obviamente, irmãos, os policiais dentro da viatura fizeram o quê? Mandaram bala de volta, né? Aí ele me disse, um policial armado com uma metralhadora, de dentro da viatura, disparou uma rajada. As balas atingiram a mim e a meu irmão. Por isso que ele tinha esses projéteis aí. Eu fui levado para o hospital, tiraram algumas balas, eu tinha que voltar para tirar as outras. Mas, bom, o fato é o seguinte, ele me disse, eu caí, pastor, muito ferido. E meu irmão caiu por cima de mim. Eu estava mal, pastor, mas meu irmão estava pior do que eu. Eu abracei o meu irmão e eu fiz a única oração da minha vida. Eu disse, Senhor Jesus, salve o meu irmão. Não deixa meu irmão morrer. Mas o meu irmão morreu nos meus braços, pastor. O senhor tem ideia?
do que ter o sangue do próprio irmão em cima do teu corpo. O que é sentir o teu irmão, sabe, a vida do teu irmão se esvaindo assim, sabe, nos seus braços. Eu senti o meu irmão morrendo nos meus braços, pastor. Como é que eu posso crer num tal de Jesus que deixou o meu irmão morrer? Daí eu falei com amor, com carinho, com respeito. Eu disse, meu irmão, foi culpa de Jesus. Foi Jesus que mandou vocês usarem cocaína. Foi Jesus que mandou vocês andarem armados. Foi Jesus que mandou vocês invadirem aquela casa. Foi Jesus que mandou vocês reagirem à ordem de prisão. Vocês simplesmente colheram o salário dos seus próprios erros, pecados e crimes. Jesus não foi culpado por nada. E eu creio que o Senhor Jesus deu muitas chances para o seu irmão. Ele é tão bom que está dando mais uma chance para você hoje à noite. Só fez uma oração? Vamos fazer a segunda. Ele começou a chorar. Camarada assim, né? Um pouquinho menor do que eu, mas ele olhou para mim e as lágrimas corriam pela face dele. Chorava. Pastor, não ora por mim não. Não dá mais. Não dá mais. Pastor, eu usei cocaína. E sob o efeito de cocaína, eu tentei contra a minha própria mãe. Espero que vocês não tentou contra a vida dela, não. Foi pior até. E os vizinhos ouviram a minha mãe gritando por socorro. E me tiraram, pastor, de cima da minha própria mãe. Eu fiquei tão enojado, sabe? Fiquei com asco. E talvez algum irmão, pastor, o que é isso? Vai contar uma história dessa? Queridos, você deixa teu filho ler esse livro aqui, sim ou não? Sim ou não? Você recomenda que seu filho leia, sim ou não? Tem alguma história aqui de filhas que seduziram o próprio pai? Tem ou não tem? Tem alguma história de um irmão que abusou da própria irmã? No Novo Testamento tem alguma história de um jovem que tinha relações com a esposa do próprio pai? A gente diz que é madraça para diminuir o pecado, mas não era madraça coisa nenhuma. E está na Bíblia. E você deixa teu filho ler. É o mundo, queridos. E eu louvo a Deus porque a Bíblia não esconde as podridões do mundo. Eu fiquei tão enojado e eu pensei assim, ele está perdido. Não tem salvação para ele. Eu era um jovem pastor na época. Não tem salvação, não dá mais. Ele foi longe demais. Só que aí é o seguinte, queridos, se Deus me usou alguma vez, é por isso que eu estou contando testemunho para encerrar aqui a minha participação nessas 9 noites. Se Deus me usou alguma vez, foi aquela noite, porque eu pensei uma coisa e falei outra. Eu pensei, está perdido, mas eu abri a boca e falei, Deus até usou uma jumenta para falar, pode usar o pastor também. Eu olhei para ele e disse, Jesus vai perdoar esse pecado também. Naquela época, talvez eu nem acreditasse nisso, como eu creio hoje, né? Jesus vai perdoar esse pecado também. Você só fez uma oração, vamos fazer a segunda. E eu abracei aquele camarada, veja, era quase meia-noite, eu podia ter orado em pé, racionalmente eu não faria isso, mas não sei porquê, eu abracei o camarada e eu me ajoelhei com ele na Guapira, ali do lado da sarjeta, nós dois abraçados, ele do meu tamanho assim, fortão, a gente abraçado ali chorando, e as pessoas passavam pela rua, e o crente louco, e era loucura mesmo, a loucura da pregação. Eu ajoelhado ali, foi um frio tremendo, nós dois abraçados ali, chorando. Eu disse, Senhor Jesus, perdoa esse jovem, que ele entenda o plano da salvação, o plano da redenção, que ele entenda que o sangue do Senhor Jesus é poderoso para perdoar, para transformar. Uma oração simples. Na hora que eu terminei a oração, nós nos levantamos. Ao nos levantarmos, ele disse literalmente o seguinte, eu nunca vou esquecer as palavras dele. Pastorzão, meu irmão, cara, Jesus me perdoou, mano. Eu estou sentindo uma mão poderosa entrando aqui no meu peito e arrancando o pecado do meu coração. Cara, eu estou sentindo, parece que meu peito está queimando. O Senhor me perdoou, cara. Aí ele me pegou pela cintura assim, não é? Ele era um pouquinho menor, mas era muito mais forte. Ele me pegou pela cintura assim e ele me levantou. Pastorzão, meu irmão, cara, eu estou perdoado. Eu disse, olha, amanhã à noite você vai à igreja. Ele foi. Tinha a Santa Ceia, ele participou. É uma reunião aberta a quem quiser participar. O senhor é pastor liberal? Não, eu só sigo o que o irmão White diz no livro Desejar de Todas as Nações, capítulo 72. Leia depois, em memória de mim. É proibido proibir a pessoa de participar da ceia. É uma cerimônia aberta a quem quiser participar. Ok? Ele participou da Santa Ceia.
Eu conversei com ele, conversei com alguns amigos, e nós pagamos uma clínica de desintoxicação para ele. Ele se livrou das drogas. Recebeu estudos bíblicos de um amigo meu chamado Samuel, que hoje mora nos Estados Unidos. Recebeu estudos bíblicos. Eu o batizei. Batizei a sua noiva. Fiz o casamento. Os filhos nasceram. Eu dediquei os filhos. Batizei os filhos. Os filhos cresceram, se casaram. E eu já estou batizando os netos dele. Por 4 anos, ele foi diretor JA da maior igreja na capital. Hoje ele é o primeiro ancião. De uma das maiores, se não a maior igreja da capital de São Paulo. Um homem completamente transformado pelo poder da pessoa do Espírito Santo. Um fiel servo de Deus. Nós vamos ouvir um hino agora. Falei sobre os 6 passos. Qual dos 6 passos é fácil de colocar em prática? Nenhum. Nenhum é fácil, mas está na Bíblia. Nós precisamos colocá-los em prática. Eu quero orar para que você e eu coloquemos em prática. Mas eu quero fazer mais uma coisa agora. Eu quero pedir que você venha aqui à frente. Preste bem atenção. Eu chamei numa das noites. Eu quero chamar de novo. Algumas pessoas tomaram a decisão do batismo. Mas por alguma questão, e às vezes é uma questão de casamento, outro detalhe aqui, outro detalhe ali, entendam. Nós precisamos organizar as coisas certinhas para fazer o batismo de maneira correta. Alguns até queriam ser batizados hoje, mas serão batizados no futuro muito próximo. Então vejam bem, você que tomou a decisão em relação ao batismo, ninguém será batizado hoje mais, tá ok? Não é hoje. Você que tomou a decisão em relação ao batismo, canta, vem aqui à frente, eu quero orar por você. É a última coisa que eu quero fazer aqui nesta igreja, é orar por vocês que tomaram a decisão. Então você é um juvenil que não é batizado ainda, pode se levantar e vir à frente com seus pais. Você que já tomou a decisão em relação ao batismo, levante-se e vem aqui à frente. Você que já foi batizado, mas se afastou, levante-se e vem aqui à frente. E se por acaso você não tinha tomado a decisão antes, mas tomou a decisão hoje à noite, por favor, vem aqui à frente. Eu recebi vários presentes, minha esposa também, estou muito feliz pelo carinho, pelo cuidado, mas eu quero, acima de tudo, sair dessa igreja e viajar amanhã cedinho para São Paulo, orando por todos vocês que tomaram a decisão ao lado do Senhor Jesus. Por favor, levante-se e venha aqui à frente. Os que já tomaram a decisão, alguns até já vieram em outras noites, mas você, quem sabe, que tomou a decisão hoje, pela primeira vez, vem aqui à frente também. Não olhe para vizinho, para amigo, para parente. Entre você e Deus, eu quero orar por você, para que Deus te dê a força. E notem, pastor, mas eu queria ser batizado hoje, não pude, e se acontecer alguma coisa comigo, fica tranquilo. Você tomou a decisão, Deus conhece o seu coração. Levante-se e venha aqui à frente, em qualquer momento do hino, e eu quero orar por você. Em qualquer momento do hino, pode ser agora, pode ser no meio, no final. Levante-se, vocês querem ser batizados no futuro, e eu quero orar por vocês. Em qualquer momento do hino, levante-se e venha aqui à frente. Andado de Jesus, pense um pouco nesse instante, no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para mostrar o seu perdão. Hoje é dia de voltar. Não olhe para
Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. Há mais alguém que quer se levantar e vir à frente? Há mais alguém que quer se levantar e vir aqui à frente para essa última oração da nossa programação especial? Fica tranquila, querida. Você está cantando sobre a ação do Espírito Santo. Nós também estamos emocionados. Há várias pessoas com lágrimas aqui à frente. São lágrimas de alegria pela decisão ao lado do Senhor Jesus. Obrigado, viu, querida, pelo hino. Amém. Deus seja louvado. Nós temos várias decisões aqui à frente. Pessoas que abraçam Jesus como Salvador e Senhor. Eu creio, queridos, que valeu a pena, não é, abrir a igreja 9 vezes ao longo da semana, à noite. Eu sei que não é fácil, vocês se levantam de manhã, trabalham muito. Mas 7 pessoas, 8 foram batizadas ao longo da semana. Nós temos aqui, talvez 15 ou 20 decisões hoje à noite. Há mais alguém que quer se levantar e vir aqui à frente? Alguém que quer dizer, eu amo a Jesus sobre todas as coisas. Eu quero me preparar no futuro para também ser batizado. Há mais alguém? Eu tenho que perguntar. Amém. Deus seja louvado. Temos mais 2 decisões aqui. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Posso orar? Eu gostaria, não sei se é possível, tem um rapaz tirando fotos, eu gostaria que tirasse a foto das pessoas, não todas, uma por uma, tirasse a foto geral aqui, para que eu pudesse levar para casa e minha esposa e eu orarmos por vocês ao longo das próximas semanas, para que vocês também sejam batizados, se for possível. Se não for, ok. Há mais alguém? Amém. Deus seja louvado. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo trabalho do pastor Douglas e do pastor Vinícius, aqui na boa cidade de Castro e região. Obrigado porque eles têm pregado a tempo, fora de tempo. Obrigado pelas reformas das igrejas, a construção da nova igreja, é tudo para a tua honra e para a tua glória. Mas muito obrigado acima de tudo pelas pessoas que vivem nessa cidade, pelos nossos amados irmãos adventistas do 7º dia, que moram aqui nessa boa cidade e têm pregado o Evangelho. É por causa do testemunho da nossa igreja, sobre a ação da pessoa do Espírito Santo, que 7, 8 pessoas foram batizadas ao longo da semana. E talvez 15 ou 20 pessoas ou mais se levantaram e vieram aqui hoje à noite, tomando uma decisão pública ao lado do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela ação sobrenatural da pessoa do Espírito Santo. Muito obrigado porque essas pessoas queridas ouviram a tua palavra, abriram a mente e o coração à pessoa do Espírito Santo, a ação sobrenatural da pessoa do Espírito Santo. Tiveram coragem para se levantar e virem aqui à frente.
tomando uma decisão pública ao lado do Senhor Jesus, e nós sabemos que é uma decisão eterna, que elas permanecerão firmes, até quem sabe na semana que vem, daqui a 2 semanas, um mês, ou até o final do ano, elas serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Como nós oramos todas as noites e repetimos agora, para que elas tenham uma vida melhor hoje, porque cristianismo é uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a vida eterna. Tomes a cada um de nós em teus braços de amor, abençoes cada família aqui representada, mas de uma forma muito pessoal, eu te peço, abraces as pessoas que vieram aqui à frente, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Espere só um minutinho mesmo, olhem para mim, todos vocês que vieram aqui à frente. Eu já disse na outra ocasião, quando vocês vieram à frente, a estratégia do diabo que tenta nos amarrar ao passado. Eu vou dizer uma segunda estratégia agora. O demônio de novo vai tentar vocês dizendo, não batiza agora não. Sabe, olha, não adianta, vocês não vão conseguir, vocês vão ser batizados, vão tropeçar, vão cair, não vai adiantar, não batiza não, vocês já foram longe demais, e sabe, não tem jeito para vocês. Preste bem atenção, olha para mim, não há nenhum egocentrismo no que eu vou dizer agora, tá? Eu vou dizer humildemente, porque eu sei em quem eu creio. Preste bem atenção, olha para mim. Senhor Deus, se o Senhor não pode salvar essas pessoas que vieram aqui à frente, o Senhor risca agora o meu nome no livro da vida. O Senhor pode riscar agora o meu nome no livro da vida. Não é arrogância espiritual, queridos. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que o sangue do Senhor Jesus é poderoso para salvar todos vocês e perdoar todos vocês. Não caiam na cilada do inimigo. Não, já foi longe demais, não. Vocês tomaram a maior e melhor decisão da vida de vocês, ao lado do Senhor Jesus. Vocês vão em paz, porque já tomaram a decisão. Mas o mais rapidamente possível, procurem os pastores e marquem a data do batismo. Deus abençoe a todos e vamos na paz de Cristo.